Excelência, a memória. Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência, a memória. Envelhecer no Brasil é muito perigoso. Essa foi a triste conclusão da socióloga Dalia Romero no ano passado. Os idosos sofrem com a perda da qualidade de vida, com os cortes nos investimentos e com a falta de um suporte social. Aqui na Câmara Municipal de São Paulo, um vereador iniciou uma luta pelos idosos praticamente sozinho na década de 90, com projetos que ampliavam os benefícios. Ele também trabalhou e muito pela Zona Leste de São Paulo, tentando levar mais verde para aquela região. Eram as ideias que faziam a cabeça de Arquibaldo Zancra, engenheiro civil e vereador de 93 a 2000. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Vossa, é uma honra. Eu que agradeço. Como é que é voltar? Voltar nesse plenário, memória de muitos amigos. Mexe no coração? Aperta, tem boas passagens. Então, eu acho que tudo que a gente passa na vida, eu acho que é tudo para melhor. Eu também acho. Então, traz muitas saudades mesmo. Vamos contar todas essas histórias? Vamos contar um pouquinho. Eu já vou contar para o nosso telespectador que ele chegou aqui me mostrando uma relíquia que ele guarda com muito carinho, que é o documento assinado pelo prefeito da época, Jânio Quadros, nomeando o Arquibaldo Zancra como administrador regional da Vila Prudente. Na época não era subprefeito, né? Era administrador regional. Administrador regional. E foi assim que o senhor começou a defender os interesses públicos, digamos assim? Sim, foi assim que nós fomos empurrados para a política, mais ou menos assim. Por que empurrado? Porque se você não participa, você não é empurrado para nada. Então você passa a participar e o próprio momento vai te colocando e vai te abrindo as portas. E se você tem no sangue, você entra. Mas era um desejo ou não? Foi inesperado? Eu acho que eu gostava, eu sempre gostei de assistir entrevistas de políticos na televisão. Então, eu sempre gostei. E aí foi. Até que eu nasci na Vila Prudente, fui criado na Vila Prudente. Então, eu tinha um escritório de engenharia de projetos na Vila Prudente. Na época, o Jânio Quadros, ele queria uma pessoa da região, e então eu fui indicado, fui levado, meu nome foi levado ao Jânio, e lembro até que, na ocasião, na minha presença, ele falou, tudo bem. Aí ele falou, vou lhe dar um presente de grego. Aí eu fui indicado administrador regional. Já sentiu a responsa ali. A responsabilidade. Como é que era o Jânio chefe? Jânio, maravilhoso. Quem trabalhou com o Jânio Quadros leva assim, uma imagem dele maravilhosa. Ele era um homem que mantinha respeito. Ele não era bravo, mas ele era enérgico. Taxativo ali, nas ideias dele. Tinha posições, entendeu? Porque um político sem posição, o governo ele não tem direção. Então o Jânio tinha posição, então o governo dele tinha direção. E ele implantava e escolhendo boas pessoas para o secretariado. Uma boa equipe. Isso, uma boa equipe. Como é que foi esse trabalho lá na região do senhor? Que depois acabou trazendo o senhor para cá, né, para um cargo de vereador. Eram muitas as dificuldades, sei que viárias, né, os problemas viários ali eram muitos. Sim, a minha região, veja bem, eu conheço minha região desde criança. Então a minha região, palma da mão. A Regional da Vila Prudente, que se chamava Regional da Vila Prudente, ela ia da Vila Prudente até a 3ª divisão, divisa com todo o ABC, e parando lá em Mauá, Ribeirão Pires, Sapopemba, São Mateus. Então, essa região foi dividida hoje em 3 subprefeituras. Imagina naquela época, Isso. que então, gigante. Naquela época era enorme, chamava Regional da Vila Prudente, né? Hoje subprefeitura. Apesar que naquela época tinha uma equipe grande, que eram funcionários da prefeitura. Hoje praticamente todos se aposentaram,
Hoje tudo é terceirizado praticamente. São poucos funcionários que têm administração hoje da Vila Prudente. E o E senhor- outras subprefeituras. O senhor conheceu, trabalhou tanto, né, por lá, já conhecia o bairro desde pequeno, que acabou sendo eleito aqui como representante Sim, dessa região. E o senhor estava me dizendo que isso era muito forte na época, né? Essa identificação, assim. sim, 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 sim. Na época, eu trabalhei na campanha do Jânio Quadro, trabalhei na campanha do Paulo Maluf. Então, depois naquela época, o PDS, eu fui presidente do PDS da Vila Prudente. Então, quando chegou na época da eleição, o Dr. Paulo Maluf ia sair candidato, então foi formando a chapa de vereadores e vereadores. Eu falei, olha, eu como engenheiro, Tô nessa. estou nessa, entendeu? Fiz um cálculo mais ou menos, olha, não vou ser o primeiro, mas posso ser o último. E realmente eu fui o último da lista de vereadores naquela ocasião. Teve 10.485 votos. Só que depois, gente, na reeleição, teve 32.316. Triplicou. Triplicou. Olha, triplicar numa região centralizada é porque a população estava contente. Entendeu? Porque é voto distrital. É o voto distrital. O senhor onde a realmente pessoa... representou essa população da Vila Isso, Prudente, da isso, grande Vila Prudente isso. aqui. Porque não dá para... Ou você trabalhou ou não trabalhou. Então, o vizinho conhece você. Então, é muito difícil você pegar o voto do vizinho, porque ele te conhece. Então, ele achou que eu poderia voltar. Então, foi o voto de Vila Prudente e Sapopemba que me retornou à casa. Entre os trabalhos, eu estava pesquisando, né, que o senhor desenvolveu aqui, o senhor trabalhava muito por esses problemas no trânsito, de acesso, né, o mini anel viário, extensão do metrô, o senhor trabalhou muito aqui para a Zona Leste. Tinha uma favela, que era do Buraco do Tatu, que tinha um risco de desmoronamento muito grande, olha só, a gente Sim. fala nisso até hoje, de risco de desmoronamento, o senhor também atuou bastante nesse sentido. Quer dizer, não tinha pouco problema lá não, né? Olha, tinha muita coisa para trabalhar. Muita coisa para trabalhar. Hoje, após praticamente 25 anos, se você for no Sapopemba e perguntar Buraco do Tatu, ninguém vai lembrar. Mas era realmente uma vala, onde as pessoas não têm onde morar, elas vão procurando se adaptar ao local. Se adaptar ao local. Então elas moravam praticamente em cima, palafitas, em cima de um córrego que passava num vale. Então aí foi apelidado na região como Buraco do Tatu. Numa ocasião deu uma chuva muito forte, e caiu. Naquela ocasião eu estive lá com o secretário, né? Depois nós levamos o problema para o prefeito Celso Pitta, e falou, vamos dar um jeito lá. Então, veja bem, mentira é fácil jogar, né? Então, uma coisa que eu nunca iludi ninguém. E quando nós falamos para a população que nós íamos resolver o problema, muita gente duvidou. Como resolver o problema? Era muita gente? Muito. Não, era muita gente e aquilo era um vale muito grande, né? E nós resolvemos. Buraco do Tatu não existe mais no Sapopemba. Removemos todas as famílias. Quando eu falo removemos é porque eu participei. Removemos todas as famílias e foi aterrando, canalizou, foi aterrando, urbanizou o local. Mas quando o senhor diz que o senhor chegava e falava real, é porque o senhor acha que alguns políticos chegavam e prometiam ali uma solução que não existia? Veja bem. Acabavam iludindo assim os moradores? Eu primeiro, eu ia conversar com quem poderia resolver, antes de falar qualquer coisa. Ah, o senhor já procurava essa solução, como engenheiro ali, Isso. a técnica. Entendeu? Então, você vai já no fim da conversa. Quem pode resolver? Ah, o prefeito pode? Pode. Ele deu a palavra que vai resolver? Deu a palavra que vai resolver. Daqui para frente, eu
comunico à população que nós vamos resolver o problema, mas a população tem o vereador para cobrar o prefeito. E é assim que nós fazíamos. Então, antes de dar a posição, nós tínhamos já liberado que o prefeito ia resolver. Então podia dar ali a palavra. Isso, palavra é palavra. E o senhor também tinha que ficar no pé do prefeito para resolver, sim, né? Libera aí o recurso, também tinha que fiscalizar ali, senão... A mesma coisa que nós fizemos com a Fazenda da Juta. Fazenda da Juta era uma invasão. Fazenda da Juta era uma fazenda no Sapopemba, divisa com Santo André, São Mateus, né? Era uma fazenda, foi invadida, então por isso Fazenda da Juta, e ali não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, e o governo também não poderia colocar, porque o governo não pode colocar dinheiro numa área privada, né? Então aí foi feito um projeto, juntamente com o dono da área, com a permissão, então foi regularizado os lotes, aí nós conseguimos água, luz, asfalto. Hoje é uma cidade. Muita Hoje você não encontra mais os antigos moradores, porque valorizou tanto que a maioria vendeu. Olha só. Entendeu? Bom, eu vou chamar então um intervalo e no próximo bloco vamos contar sobre essa questão dos idosos, como é que foi a luta aqui, vamos falar um pouquinho de política também. Vamos lá. É isso, Vossa Excelência, a memória volta já, não sai daí, até mais. Vossa Excelência, a memória.